Olá, professor Temístocles Telmo. Nós estamos falando de medida de segurança, penas privativas de liberdade e seus regimes. A aula de hoje nós vamos tratar de regime aberto, falaremos da casa do albergado, prisão domiciliar e monitoramento eletrônico, bem como da regressão de regime. Bom, o regime aberto baseia-se na autodisciplina e senso de responsabilidade do condenado. Por isso que a gente tem aqui sempre que levar em consideração que o nosso sistema é aquele sistema progressivo. Começa num regime menos gravoso e vai para um regime mais gravoso e vai para um menos gravoso. Por quê? Para quando chegar aqui no regime aberto, basear-se na autodisciplina e senso de responsabilidade do condenado. O condenado deverá, fora do estabelecimento sem vigilância, trabalhar, frequentar curso ou exercer outra atividade autorizada, permanecendo recolhido durante o período noturno nos dias de folga. O condenado será transferido do regime aberto se praticar fato definido como crime doloso, se frustrar os fins da execução ou se podendo não pagar a multa acumulativamente aplicada. Olha lá, alguns detalhes específicos. A súmula 493 é inadmissível a fixação de pena substitutiva como condição especial ao regime aberto. A súmula 493 da terceira seção traz esse julgado, ou seja, é inadmissível a fixação de pena substitutiva. Na realidade, é para deixar o acusado em liberdade, sem que ali esteja cumprindo uma pena restritiva de direito. Então, o que diz o artigo 115 da LEP? O juiz poderá estabelecer condições especiais para a concessão do regime aberto, sem prejuízo das seguintes condições gerais obrigatórias: permanecer no local que for designado durante o repouso e nos dias de folga, sair para o trabalho e retornar nos horários fixados, não se ausentar da cidade onde reside sem autorização judicial, comparecer a juízo para informar e justificar as suas atividades quando for determinado. Então, alcançou por meio da autodisciplina o regime aberto, terá que atestar ali, né, apresentar algumas circunstâncias. E o juiz pode estabelecer algumas condições, mas não que só será colocado em regime aberto condicionado a uma pena restritiva de direito. Não, a progressão o beneficiou ao regime aberto. Então ele estará no regime aberto em condições estabelecidas pelo juiz. Não vai ser aplicado a ele uma pena restritiva de direito como condição de colocá-lo no regime aberto. Isso não, ok? Bom, o que é a casa do albergado? A casa do albergado vai se destinar ao cumprimento de pena privativa ao cumprimento de pena privativa de liberdade em regime aberto, a da pena de limitação de final de semana. O prédio deverá situar-se em centro urbano, separado dos demais estabelecimentos e caracteriza-se pela ausência de obstáculos físicos contra a fuga. Em cada região haverá pelo menos uma casa do albergado, a qual deverá conter, além dos aposentos para acomodar os presos, local adequado para cursos e palestras. O estabelecimento terá instalações para os serviços de fiscalização e orientação aos condenados. Bom, o que diz o artigo 203 da Lei de Execução Penal? Previu prazo de 6 meses a contar da publicação desta lei para serem editadas as normas complementares e regulamentares necessárias à eficácia dos dispositivos não autoaplicáveis. E aí determinou o STJ que os presos que tiverem o requisito não havendo estabelecimento adequado poderão se beneficiar da prisão albergue domiciliar. Então, não é porque não tem a prisão albergue, o local adequado, a região não tem o local da casa do albergado, já tem condições de progredir para o regime aberto, por questões da sua autodisciplina. Não tem a casa do albergado, permaneceria no regime semiaberto. Ou seja, não havendo a casa do albergado, o STJ determinou que poderá o acusado ficar na prisão albergue domiciliar de acordo com o artigo 117. O juiz poderá definir a fiscalização por meio de monitoração eletrônica quando autorizar a saída temporária do regime semiaberto, determinar a prisão domiciliar. Então, poderá
definir a fiscalização por meio de monitoração eletrônica. Se o preso violar os deveres estabelecidos, poderá ser punido com a regressão de regime, revogação das autorizações, licenças temporárias ou da prisão domiciliar e advertência. E o que é a regressão de regime? Previsto lá no artigo 118 da LEP, nos diz: a execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos quando o condenado praticar fato definido como crime doloso ou falta grave, sofrer condenação por crime anterior, cuja pena, somada ao restante da pena de execução, torne incabível o regime, o condenado for transferido do regime aberto, se além das hipóteses referidas nos incisos anteriores frustrar os fins da execução, ou não pagar, podendo a multa cumulativamente imposta. Nas hipóteses do inciso 1, que é praticar o crime doloso ou falta grave, deverá ser ouvido previamente o condenado. Então, é a regressão do regime. Está num regime menos rigoroso que o anterior, cometeu alguma dessas faltas aqui, voltará para o regime anterior a que estava submetido. Algumas particularidades aqui do regime de cumprimento de pena no nosso ordenamento jurídico. Regime semiaberto para reincidentes. Então, trouxemos aqui alguns julgados das nossas cortes, tanto do tribunal quanto dos tribunais superiores. Então, a súmula 269 aqui do STJ é admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a 4 anos, se favoráveis às circunstâncias judiciais. Não é porque a pessoa é reincidente que não terá direito aí ao regime semiaberto. Regime semiaberto para reincidentes. Também temos decisão do STF na súmula 718. A opinião do julgador sobre a gravidade e abstrato do crime não constitui motivação idônea para a imposição de regime mais severo do que o permitido segundo a pena aplicada. Ou seja, o quesito para a progressão ou não do regime é um quesito objetivo e subjetivo do acusado. Não o posicionamento do julgador, o posicionamento do Ministério Público, mas sim o preenchimento do requisito objetivo e subjetivo. Cumpriu pena, bom comportamento carcerário, tem condições de trabalhar, subsistir em liberdade, tem para onde ir, a regra é que se coloque ou faça o cumprimento da progressão de regime, ok? Bom, súmula vinculante 26. Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo ou equiparado, o juiz da execução observará a inconstitucionalidade do artigo 2º da Lei 8.072 de 90, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche ou não os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, poder determinar para tal, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico. Ou seja, para efeito da progressão de regime ou do cumprimento de pena, crime hediondo, Lei 8.072 de 90, ou crime equiparado a hediondo, né? Então o artigo 1º traz os crimes hediondos, o artigo 2º traz os crimes equiparados, mas nós temos a inconstitucionalidade do artigo 2º da Lei 8.072 de 90, por conta do quê? Analisando que não é possível haver a progressão para crimes hediondos e para crimes equiparados. E é possível sim. Particularidades do regime de cumprimento de pena dentro da Lei 12.850 de 2 de agosto de 2013, que é a lei que trata de organização criminosa, incluídos aqui pela Lei 13.964 de 2019, que é o pacote anticrime. Artigo 2º, parágrafo 9º, lá da Lei de Organização Criminosa. O condenado expressamente, sem sentença, condenado expressamente em sentença por integrar organização criminosa ou por crime praticado por meio de organização criminosa, não poderá progredir de regime de cumprimento de pena ou obter livramento condicional ou outros benefícios prisionais se houver elementos probatórios que indiquem a manutenção do vínculo associativo. Parágrafo 5º, se a colaboração for posterior à sentença, a pena poderá ser reduzida até metade ou será admitida a progressão de regime, ainda que ausente os requisitos objetivos. O artigo 4º também sofreu alteração. O parágrafo 7º, realizado o acordo, na forma do parágrafo 6 desse artigo, serão remetidos ao juiz para análise o respectivo termo, as declarações do colaborador e cópia da investigação, devendo o juiz
ouvir sigilosamente o colaborador acompanhado de seu defensor, oportunidade que analisará os seguintes aspectos na homologação: a adequação dos benefícios pactuados àqueles previstos no CAPT e nos parágrafos 4º e 5º do artigo 4º, sendo nulas as cláusulas que violam o critério de definição do regime inicial de cumprimento de pena, previsto lá no artigo 33 do Código Penal, as regras de cada um dos regimes previstos no Código Penal e na LEP, Lei de Execução Penal, e os requisitos de progressão de regime não abrangidos pelo parágrafo 5º deste artigo. Então é importante analisar que, com o pacote anticrime, também houve alterações na lei que rege a organização criminosa, deixando mais qualificado o tempo ou até proibindo o tempo para a progressão de regime quando o acusado integrar a atividade criminosa. E o Instituto da Delação Premiada também traz benefícios para a progressão de regime, de acordo aqui com o artigo 4º da Lei de Organizações Criminosas. Aí voltando à questão da súmula 719, a imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada exige motivação idônea. Então, se houver a imposição de regime mais severo do que a pena aplicada, permitir exige motivação idônea. Súmula 717. Não impede a progressão de regime de execução da pena, fixada em sentença não transitada julgada, o fato de o réu se encontrar em prisão especial. Súmula 716. Admite-se a progressão de regime de cumprimento da pena ou aplicação imediata de regime menos severo nela determinada, antes do trânsito julgado da sentença condenatória. Assim a gente encerra esta aula. Muito obrigado e até a próxima.